ManaCast. Começa mais um podcast do ManaCast Brasil. Nesse episódio número 5, estamos com uma convidada especial, a Aline Martins. Tudo bom, Aline? Tudo bom. E também estamos aqui com a nossa maravilhosa equipe. Guento, o rei limitado do limitado. E aí, pessoal, beleza? Estamos também com o Caio, o eterno deck builder que nunca quebra o formato. Tudo bom, Caio? Fala, Barroso, beleza? E temos também o nosso juiz carniceiro, Chinês. Tudo bom, Chinês? Boa noite, Barroso. E hoje, com a nossa convidada, nós vamos tratar sobre um assunto muito sério, um assunto que é tabu, mas não deveria ser, um assunto que é polêmico e, novamente, não deveria ser, que é sobre mulheres no Magic the Gathering. A Aline, como juiz nível 1 desde janeiro desse ano. E como trabalhando na Bazar de Bagdá, ela traz um pouco da bagagem, da experiência dela, né, não só no ambiente de loja, mas também no ambiente competitivo, de como que acontece, como que é o tratamento das mulheres nesses ambientes. Então é um assunto bastante complicado e que a ideia desse podcast é provocar no sentido de fazer os ouvintes refletirem sobre esse assunto e talvez mudarem o seu jeito de agir conforme as ideias vão se maturando e os conceitos se consolidando. Aline, conta um pouquinho mais sobre você. Então, o que você faz, ou como você se interessou pelo Magic, essas coisas. Bom, eu comecei a jogar Magic ainda no colégio, lá pra 2007. Eu fazia federal e a gente cabulava aula no bosque jogando Magic. Os meus amigos jogavam e falaram, aprende um pouco aí, vamos lá. Sentei, aprendi a jogar Magic naquela época. Depois que eu saí da Federal, eu não cheguei a jogar Magic de novo. No ano passado, os brothers abriram uma lojinha de Magic e aí eu voltei a frequentar o Magic. Montei um Commander, desse Commander voltei a jogar, relembrar as regras. Aí, vamos jogar aqui um pouquinho de Modern. Peguei um deck Tron, fui jogar e, legal. Aí tava véspera de GP Porto Alegre e todo mundo ia pra Porto Alegre ou jogar ou apitar. E falaram, acho que você não devia ir pra Porto Alegre sem jogar. Eu falei, beleza. Montei um deck Modern, montei um Tron meu e fui jogar o Main Event. Comecei a grindar GPT, ganhei um GPT Travel pra Porto Alegre com inscrição e fui jogar Porto Alegre. E foi aí que eu voltei a jogar Magic. Legal. E a decisão de vir se tornar uma juíza, como que veio essa decisão? Eu tenho muitos amigos que são juízes. Eu fui inserida no meio dos juízes de Magic, assim, tipo, todo mundo à minha volta é juiz. E, bom, eu faço direito e gosto muito de leis. Aí, por que não ir para as regras do Magic? Comecei a estudar, fui fazer minha prova de nível 1 no final do ano passado. Não passei na prova. E aí eu fui fazer a prova de nível 1 de novo em Brasília. Olha só. Onde eu passei. Aí, legal. Uma coisa legal, Aline, é que normalmente a gente vê um preconceito, parece muito maior, uma segregação muito maior do público feminino no ambiente competitivo, né? E meio que uma das evidências disso parece ser que você começou a jogar justamente sendo apresentada pelo público casual, jogadores que se cabulavam ao no bosque, provavelmente não era nenhum campeonato, não eram jogadores competitivos. Você acha que tem esse tipo de diferenciação mesmo? O público casual é mais amistoso com o público feminino ou você acha que não? O público casual é mais amistoso como um geral. Mas, principalmente em São Paulo, o nosso público do casual e do competitivo é basicamente o mesmo. O pessoal que joga na loja também é o pessoal que joga no PPTQ de final de semana. Então, assim, o que eu percebo é que a mulherada tem um pouco de medo de jogar o competitivo justamente por causa da exigência de conhecimento de regras. Um erro no casual é um erro qualquer, você corrige e continua jogando. Um erro no competitivo, te vem um warning, pelo menos, e aí, tipo, a mulherada assusta com isso, o pessoal joga mais mal encarado e muitas mulheres não se sentem confortáveis nesse tipo de ambiente. Lá na Bazar tem jogadoras fixas, assim, que vão sempre na loja, que acompanham assim, o público padrão? Tem jogadoras de Magic específico, tem no Commander.
No final de semana, normalmente, a gente tem. Mas durante a semana é bem difícil ver mulher, além de mim, jogando na loja. No Pokémon a gente tem bastante, mas no Magic não. Tem alguma diferença? Assim, eu penso que a diferença entre Magic e Pokémon é basicamente a temática e um pouco do estilo, mas por que o público feminino se tem uma maior representatividade no Pokémon do que no Magic? O Pokémon é mais voltado pra criançada. A maior parte do público também é a criança. Então, assim, eu acho que a mulherada acaba se sentindo mais confortável no Pokémon do que no Magic. No Magic tem muito marmanjo, tem muito cara que joga há 15 anos Magic, que joga há 10 anos Magic, e aí ela se sente um pouco distante disso. E você falou uma coisa interessante também, que você diz que as mulheres normalmente se sentem intimidadas com o aspecto de existirem regras no meio competitivo. Por que exatamente o que você acha que causa esse tipo de intimidação? A maior parte das mulheres começa a jogar pelo namorado. Deve ter pelo menos uns 70% das mulheres que foram apresentadas no Magic pelo namorado. As que não foram pelo namorado foram apresentadas por um amigo. E elas sempre são apresentadas no ambiente de casa ou uma outra loja. Assim, bem mais difícil começar pela loja, mulher. Normalmente é em casa, jogando com uma outra pessoa, numa coisa bem descontraída. E aí, de casa, algumas vão pra loja, sempre acompanhadas. É muito difícil encontrar uma mulher indo pra loja por vontade, sozinha. E aí, na loja, o ambiente já é diferente do que ela tá acostumada em casa. Ela já não conhece ninguém, conhece só aquele amigo, ela se sente um pouco intimidada já no ambiente da loja. Quando ela começa a se descontrair no ambiente da loja e fazer amizades lá, ela se sente confortável naquele ambiente. O competitivo não foi feito para fazer amigos. E aí ela chega num ambiente competitivo, é um baque. Você dá de cara com um jogador que mal olha para você, tá nem aí pros seus erros, que não tá te ensinando nada, que tá nem aí pra você. É um mundo diferente o competitivo do casual. Pro próprio jogador homem, ele também vê isso. Mas ele vê isso como uma outra forma. Acaba levando mais na esportiva. A gente tá falando dessa questão do competitivo. Eu, como juiz, eu acabo apitando muito nas mesmas lojas, então eu acabo não tendo um público muito diverso. Caio, você que costuma grindar bastante, jogar todo tipo de PPTQ nas diversas localidades, você costuma ver um público feminino? Quantas mulheres você acha que já viu? Dá pra contar na mão? Quanto você já viu no PPTQ? Eu acho que em PPTQs, assim, a minha memória é muito boa. Só que é horrível, então eu lembro da Aline mesmo. E acho que mais 3 garotas, eu acho, assim, desde que eu voltei a jogar em PPTQs. Isso em mais ou menos assim quantos? Isso dá o quê? 1%, 2%, 20%? Perto de 2%, eu imagino. Ou menos até. Vocês também que jogam torneios, tiverem alguma coisa assim, porque eu tô tentando me lembrar, lá na CHQ eu não me recordo de nenhuma menina tendo jogado. Que grindei um pouco de PPTQ quando eu virei juíza. Além de mim, não vi nenhuma jogadora frequente. Alguém que tivesse em mais de um PPTQ que eu apitei, ou em mais de um PPTQ que eu joguei. Porto Alegre, o GP Porto Alegre, no main event eram 3 mulheres, eu e mais 2. Eu tava de bye 2 por ter ganho o GPT. Quando eu entrei na terceira rodada, já não tinha mais nenhuma mulher jogando. As meninas já tinham dropado. Eram quantos jogadores, né, no GP Porto Alegre? Eram perto de 800, por né? volta de Perto de 700, 700 800. e alguma coisa, é por aí. Só uma coisinha, o chinês falou, na CHQ tem a namorada do Arthur Wozniak. Nunca jogou A PPTQ. Monara Não, PPTQ jogou. não. Jogou? Não que eu optei. A Monara jogou um PPTQ Modern. Ela sempre acompanhou ele na loja e há pouco tempo ela começou a jogar também, porque ela ficava parado lá vendo outros jogos, ou assistindo os jogos do namorado dela, e dela começou a jogar, e agora vamos ver se ela vai jogar. O Arthur também não joga tanto competitivo assim, né? Não é um grinder de PPTQ, não tá jogando sempre os PPTQs. E Guento, você que participa do circuito profissional, a gente sabe que tiveram poucas jogadoras que já foram um sucesso assim no circuito profissional. Eu me lembro da Jack Lee e da Melissa Dettora. Não sei se vocês lembram de mais alguma. Não sei se o Jack Lee se chamava Jack Lee, mas Jack eu me lembro dela. É, Jack Lee mesmo. Como você achava que era essa receptividade? O pessoal lá falava sobre isso nesse ambiente? Tinha algum tipo de diferenciação? Então, assim, os Pro Tours que eu participei, que foram 2, não me recordo de nenhuma das duas estarem jogando, nem a Melissa, nem a Jack Lee.
A Jacqueline é uma jogadora mais antiga, né? Faz bastante tempo que eu nem escuto falar dela. A Melissa Dettora teve bons resultados ultimamente, aí 2 ou 3 seasons atrás, mas no Pro Tour que eu tava jogando eu não lembro dela estar jogando, então... A Melissa Dettora deu uma parada de jogar porque ela tá trabalhando no desenvolvimento da Wizards, então ela não pode jogar. Ela já saiu. Sim. Então ela não está mais. Não, mas eu acho que ela voltou, não voltou? Eu lembro da notícia dela saindo no começo do ano. Eu não... Não, mas no meio desse ano ela retornou também. Então... Eu vi ela respondendo no Tumblr já. Então foram pausas no jogo e pausas no trabalho em meio intercaladas. Então, mas eu não me recordo, então provavelmente ela não deve ter jogado mesmo, porque eu joguei em Atlanta no começo do ano, em fevereiro, ela não estava. E pouquíssimo se fala sobre participação de mulher assim no circuito profissional, pelo menos nos assuntos que eu já participei. É um ambiente que é muito masculino, não vamos dizer machista, porque também a gente não tem nem embasamento para falar, mas é muito masculino pela presença, 99% de todo mundo que já jogou Pro Tour, pelo que a gente tá comentando, é homem, né? Então é uma coisa que praticamente inexiste. Você vê até pessoas, tem bastante funcionárias da Wizards que trabalham, que são mulheres, que trabalham, fazem o Pro Tour acontecer, né? Mas por trás das câmeras, por trás das mesas, né? Jogando mesmo como jogadora ativa é difícil. Eu acho que um dos motivos também da mulherada acabar indo pro competitivo, não ficar no competitivo, é um pouco do... É um tipo de preconceito. Por exemplo, quando eu joguei o GP Porto Alegre, fizeram um comentário do lado de um amigo meu. Chegaram no Side Events e falaram... O cara tava falando com um amigo dele. Meu, vai lá ver no Main Event, tem uma mina de Tron jogando, passando o carro. Ela não faz ideia do que ela tá fazendo, mas ela tá passando o carro. E assim, eu treinei, foi pouco tempo que eu treinei pro GPT, eu voltei a jogar em maio, junho, e o GP foi em outubro, acho. Outubro. Esse tempo todo, eu treinei muito com o deck, eu tenho noção de que eu adquiri um conhecimento absurdo com o meu deck, e, tipo, falar que eu não sabia o que eu tava fazendo, eu tinha inovado coisas no deck, e, tipo, não é uma verdade, mas parecia, aparentemente. Sim, acontece muito isso, né? Acho que toda vez que um homem, alguém vê uma menina, uma mulher jogando num GP, num PPTQ, PTQs antigos, ou até nacional, a gente já teve mulher jogando nacional também, você olha e vê, se a mulher tá ganhando, os caras começam já a apontar e falar, nossa, ó, a mina tá passando o carro em todo mundo, igual aconteceu nesse caso que você tá contando. A gente já teve uma experiência, um amigo nosso namorava a Mariana, acho que muita gente envolvida no meio conhece a Mariana, ela chegou a jogar bastante tempo até, mas ela não tinha uma habilidade refinada no jogo mesmo, até porque ela jogava por causa do namorado dela. E em certa ocasião ela tava jogando bem, fez top 8 no campeonato na Domain e tal, e ganhou uma premiação legal, que era em dinheiro, um campeonato legal. E todo mundo pegava e começava a ficar em volta da mesa dela quando ela tava jogando e parece que não acreditava que tinha uma menina jogando, porque não sei porque na cabeça das pessoas, dos homens que jogavam ali no ambiente, achavam que uma menina não poderia ir bem, isso ser uma coisa normal. Aparentemente não parecia ser uma coisa normal uma menina ir bem, estar indo bem no campeonato. Eu fico imaginando, como a gente falou no primeiro episódio, que pelo menos pra mim, a entrada no competitivo já é hostil pelos jogadores, ou seja, mesmo como homens já fica um pouco com receio de entrar no competitivo, porque os jogadores realmente é um ambiente bem agressivo até você entrar nele e se acostumar. E eu imagino que as pessoas do competitivo são, no mínimo, tão hostis quanto com as mulheres quanto conosco, né? Então eu fico imaginando que realmente deve ser muito difícil e essa entrada no competitivo deve ser muito mais difícil. A gente já fala dos problemas que são enfrentados por essas pessoas, essas mulheres, que assim como nós, homens aqui desse podcast, não somos ninguém, mas em 2011 teve um GP em Santiago, ele repercutiu muito no Brasil porque o PV fez mais um top 8 e ele perdeu no top 8 pra Melissa Dettora. E na época... eu tava no salão e a coisa foi assim um absurdo. E o mais legal é que a grande manchete é que a Melissa Dettora tinha eliminado o PV, sendo que tinha um argentino que tinha tomado DQ, assim, por um problema lá de manipulação de cartas, sabe? Um negócio muito mais pesado no top 8 do GP, valendo muita coisa, mas o grande tema foi Melissa Dettora fez top 8 e Melissa Dettora eliminou o PV. A menina, né? Ninguém se referiu ela pelo nome, logicamente. Aline, você joga outros jogos? Eu jogo Pokémon de card game
Eu jogo muito videogame, eu sempre fui bastante nerd, então eu jogo bastante coisa. Por que dessa pergunta? Porque a gente tá comentando aqui sobre o Magic competitivo e as mulheres, mas a gente nota que o preconceito tá enraizado na cultura do jogador competitivo. Então a gente vê casos até mais graves, principalmente quando se trata de streamers, jogadoras que estão tentando fazer um bom trabalho de divulgação de jogo, tentar ganhar algum dinheiro, tentar seguir uma carreira de jogadora profissional, e a gente vê ataques absurdos, às vezes de muita gente que só tá atacando por atacar, não tem nenhum objetivo concreto em fazer isso. Queria saber se você teve alguma experiência ruim e o que você acha por que os jogadores fazem isso, se você tem alguma ideia de por que eles fazem, né? Então, no mundo online, especialmente, eu nunca cheguei a ter problemas. Eu não sei se eu já me questionei isso, já questionei outras pessoas disso. Inclusive, isso acho que foi um dos primeiros posts que eu fiz dentro do grupo da Liga das Garotas Mágicas. Não sei se é por causa do meu apelido online, o Martilins. Ele é muito genérico, ele não parece ser uma mulher. Não é que nem a maior parte das mulheres que usa, Gabi. Apelidos tipicamente femininos. Então, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito online, jogando no computador, jogando no videogame. Eu fiz justamente essa questão para as meninas, se de repente não era uma ferramenta da gente se proteger, começar a usar nicks mais genéricos. Na época, algumas me apoiaram, outras falaram que eu não devia usar um nick genérico, que eu tinha que me mostrar como mulher, que, na verdade, as outras pessoas não deviam ter o preconceito. A gente sabe que esse seria um mundo ideal, Sim, né? Exato. Mas nós não vivemos no mundo ideal. E, assim, eu nunca usei esse nick justamente por ser genérico. Uhum. Foi um nick que me veio uma vez na cabeça, eu achei legal e passei a usar pra tudo. Aline, você acha que essa coisa da dificuldade da inserção das mulheres no Magic é devido a um problema cultural mesmo da sociedade? De, por exemplo, não a gente, mas a sociedade como um todo tenta impor uma cultura de que o homem ele tem que se sobressair à mulher. Infelizmente é uma coisa que acontece. Nós não concordamos com isso, mas é uma coisa que acontece. Então você acha que por a cultura ser assim, de que um homem tem que, por exemplo, no jogo, ser tecnicamente melhor que uma mulher, isso dificulta um pouco a entrada das mulheres no jogo? Eu acho que a parte cultural dificulta, mas é a parte cultural dos dois lados. Não é só por essa cultura de que o homem tem mais skills do que a mulher, mas também a cultura da mulher, dela ter que entrar naquele ambiente que é tipicamente masculino, e para ela entrar nesse ambiente tipicamente masculino, ela tem que bater de frente, ela tem que estar lá, vai pronta para ouvir xingo e xingar de novo. Eu acho que assim, é um erro tanto da parte masculina, de virar: uma mulher joga Magic, nossa, essa mulher joga videogame, o que ela tá fazendo aqui? Quanto da mulherada de falar: não, eu jogo sim e você que se vire, não quero saber. Eu acho que o problema tá nos dois, tá tanto na atitude da mulher entrando no ambiente, quanto do homem. Digamos, adotar a posição de confronto ao invés de conciliação. Exato. Você acha que, em caso... que o Magic ele é como se fosse um esporte analógico, né? Porque ele tem tudo pra funcionar online, porém não funciona. Você acha que a questão do machismo é pior no ambiente de esportes do que na sociedade em geral? Eu acho que é a mesma coisa, na realidade. Talvez nos esportes a gente veja mais isso, tipo, é mais divulgado, mas ambiente de trabalho faz diferença, escolha de uma faculdade faz diferença, a todo momento a gente percebe um detalhezinho diferente. Só fica mais visível, né? Não, porque tem a internet, também ajuda muito. Sim. Aline, você está trabalhando na Bazar de Bagdá desde quando? Desde junho desse ano. E você acha que sua experiência na Bazar, o ambiente de lá é um ambiente agradável? Aqui já falando não somente sobre as mulheres, mas também para jogadores que não estão acostumados com o ambiente de loja. Você acha que tem algumas atitudes que te incomodam nesse sentido, que os jogadores poderiam melhorar? Tô muito acostumada a conviver no meio dos homens. Desde que me entendo por gente, tenho muito mais amigos homens do que amigos mulheres. Então, assim, eu tô muito acostumada nesse ambiente de gente falando alto, gente gritando, gente falando palavrão. Eu tô muito acostumada nisso, a ponto de não me preocupar com isso. A Bazar de Bagdá
É um ambiente muito bom. A gente todo mundo que joga lá é muito receptivo. Acho que a gente não tem nenhum jogador, assim, problema que tenha batido de frente com um novo jogador, que não tenha falado, não, você devia fazer isso aqui, melhora isso aqui no seu deck. Não tem nenhum jogador que faça isso. Nós temos jogadores regulares lá que talvez não tornem o ambiente tão confortável. Falar muito alto, falar muito palavrão, isso às vezes assusta a mulherada, principalmente. Eu conheço de comentários dos grupos online, mulheres que não se sentem confortável com isso. Você acha que as mulheres que deveriam se acostumar com esse tipo de ambiente ou os homens que deveriam cair na real e melhorar sua atitude ou um pouco dos dois? Eu acho que os dois. Não é ideal a atitude dos homens, mas assim como os homens estão muito confortáveis com um ambiente que é majoritariamente deles, cabe às mulheres também não entrarem batendo de frente. Se você entra num ambiente querendo mudar ele e batendo de frente, você não vai trazer mais pessoas para sua causa. Não vou falar que toda mulher deveria entrar no ambiente de Magic e se acostumar com um ambiente tipicamente masculino. Não é o que eu defendo. Mas a mulher tem que entrar sabendo que é um ambiente tipicamente masculino, que não é um ambiente que ela provavelmente vai encontrar mais mulheres. Algumas mulheres como eu, que estão acostumadas com isso, acabam tendo mais facilidade de entrar no ambiente, e aí a gente vai aumentando aos poucos o número das mulheres. E aí isso vai mudando o ambiente, que nem eu percebi da Bazar nesses meses que eu tô lá, já teve uma mudança muito grande, justamente por eu estar trabalhando lá. Então eu acho que é no baby steps que a gente vai mudar o ambiente. Você comentou um pouco atrás de um post que você fez no grupo da Liga das Garotas Mágicas. Eu vou primeiramente deixar aqui um convite online para se alguma liderança da Liga das Garotas Mágicas estiver ouvindo e quiser participar do programa, entre em contato com alguém da nossa equipe. Mas na ausência delas no momento, eu queria pedir assim, a sua opinião. Eu vi que eu acompanhei um pouco, assim, eu conhecia algumas das meninas que fundaram o grupo inicialmente, pelo que eu vi, foi inspirado no Lady Planeswalker, que é uma comunidade dos Estados Unidos, se eu não me engano, que promove essa miscigenação, né, essa quebra da hegemonia masculina no ambiente competitivo de Magic. Quando a Liga das Garotas Mágicas começou, eu não sei, né, nunca participei, porque não faço parte do comitê delas, mas elas começaram a fazer algumas integrações, promover alguns eventos, e hoje eu vejo que elas, assim, promovem muitos encontros agendados em lojas e fecham um espaço só para as mulheres, ou majoritariamente para as mulheres, pelo que eu entendo, não sei exatamente, nunca participei de nenhum deles. Não sei se você pode falar, se você tem conhecimento de como que elas organizam isso, se você acha isso bom ou ruim, se você acha que tem alguma diferença, alguma coisa que poderia ser feito. Eu não acompanhei exatamente o início mesmo, o que fez surgir a Liga das Garotas Mágicas. O grupo das Garotas Mágicas, ele começou com a Kay e a Bia, que fizeram um grupo no Facebook para encontrar outras mulheres que jogassem Magic. A partir daí, elas descobriram uma grande quantidade de mulheres jogadoras de Magic, principalmente Magic de casa, né? O grupo cresceu muito nos últimos tempos, ganhou uma visibilidade maior na Comic Con, e a partir disso ele começou a ser trabalhado de uma maneira diferente. As Garotas Mágicas acabaram virando uma marca, efetivamente, e a partir daí, principalmente as meninas que trabalharam na Comic Con se juntaram e tentaram dar umas diretrizes para a Liga. Foi aí que surgiu a página da Liga das Garotas Mágicas também. Nesse momento eu estava junto da administração da Liga. Foi quando surgiu a ideia de fazer pequenos encontros das garotas para conhecer as lojas. Um dos objetivos dentro do grupo era justamente a gente encontrar ambientes safes. A gente sabe, principalmente aqui em São Paulo, que tem lojas que o público é mais agressivo, que o público está acostumado com coisas diferentes. Esses encontros eram para a gente tentar justamente criar um ambiente de mulheres dentro da loja, para não ficar ouvindo, nossa, mulher que joga Magic para todo lado, para as meninas que não estão acostumadas com loja, que têm medo de ir para a loja, conhecerem a loja e verem que dá para ir para a loja sim. A ideia era
um encontro de integração, acabou virando um encontro de safe space. Eu, dentro da liga, sempre procurei pisar nessa parte de nós temos que integrar e não segregar. O meu objetivo dentro da liga sempre foi que as mulheres pudessem jogar com os homens, com outras mulheres, com crianças, e não que as mulheres criassem um espaço onde elas pudessem jogar consigo mesmas. Os eventos, eles não são exclusivamente fechados para as mulheres. Pelo menos os que eu acompanhei não eram. Mas eles eram preferencialmente as mulheres. A maior parte dos homens que se encontravam juntos ali eram namorados de uma delas. Eu concordo com você, né, da sua opinião de que deveriam não segregar, mas juntar todo mundo, né, num grupo de jogadores de Magic, que afinal é o que todos nós somos. Mas eu também consigo entender não essa vontade de segregar, né, mas essa união das mulheres, né, que acabam sendo tão hostilizadas. O machismo acaba fazendo com que elas se juntem e acaba segregando mais, né, acaba virando meio uma bola de neve. Acho que é complicado. Eu entro meio polêmico, eu acho. Não sou um negador do machismo, de forma alguma, mas a questão que eu me lembro é, por exemplo, teve uma vez um draft que foi organizado dentro da liga e elas deixaram bem claro que o draft era somente para as meninas participarem. Eu não me lembro se tinha alguma premiação, se eu não me engano eles davam um playmatch, e eu na época sugeri para uma das meninas que integravam o grupo que fizessem que a premiação fosse para mulher melhor colocada, mas que de repente abrissem para que os homens também pudessem participar, porque até onde eu entendia seria o grande espírito, que eu acho que deveria fazer. Assim, eu entendo que o pessoal pode falar assim, de repente eu tenho mais skill, não por ser homem, mas por eu ter mais tempo de jogo, mais vivência, e aí nesse sentido acaba sendo um torneio promovendo para pessoas mais iniciantes, e eu concordo em fechar para as pessoas mais experientes, sejam elas homens ou mulheres, para evitar que o pessoal vai lá, digamos, para farmar a premiação, mas eu discordei na época dessa decisão, porque eu acho que atrapalha, assim, eu acho que não resolve o problema. Passa a ser divertido jogar Magic, que é uma coisa boa que estão fazendo, mas o grande objetivo é permitir que, assim, a quebra da cultura vai passar por um momento de conflito, né? Não necessariamente conflito de discussões, de gritos, mas assim, por um momento onde você tem que enfrentar o problema. Eu acho que são mulheres como eu, como a Camila, como a Mariana, que jogam em lojas que acabam trazendo essa visibilidade para as mulheres. Eu não acho que toda mulher tem que ir enfrentar e tá lá na loja ouvindo cantada e ouvindo Meu Amorzinho. Eu não acho que é isso que vai resolver. Mas eu acho que tem mulheres que estão mais acostumadas com um ambiente masculino. Por exemplo, eu fui criada no meio dos homens. Eu que fui, assim, criada no meio dos homens, que tinha um contato sempre mais forte com meu pai do que com a minha mãe. Então, assim, eu que programo, sabe-se lá desde quando, né? Então, eu sempre fui inserida em ambientes masculinos e tô acostumada no ambiente masculino. São pessoas, assim, que vão acabar trazendo outras mulheres. Eu conheço algumas mulheres que depois que me viram jogando o GP Porto Alegre, passaram justamente a pensar em ir pro competitivo, e aí jogaram um competitivo e falaram, nossa, mas não, é meio agressivo demais pra mim, eu vou ficar fora. É curioso que no GP Porto Alegre parece que tinham 3 mulheres, e no GP São Paulo, o seguido, que foi em trio, teve um número muito maior, né? Eu não tenho, infelizmente, o valor, mas eu me lembro de ter visto pelo menos uns 3 trios com mulheres. Eu joguei contra 2 trios que tinham pelo menos uma mulher. Eu sei que as Garotas Mágicas fizeram pelo menos um trio de mulheres. Eu vi várias mulheres jogando, mas também não foi um número absurdo. Eu não diria que tiveram 3 trios jogando. Em relação ao que você falou, Chinês, eu acho bem interessante que o draft que elas organizaram para inclusão, contar com homens também, para fazer essa interação entre eles. E eu vou deixar uma coisa no ar, não sei o que vocês pensam, do que vocês acham de um torneio específico que tivesse que ser Two-Head Giant e ter a participação na dupla ser um homem ou uma mulher, para tentar impulsionar essa interação. Eu acho que foi no GP Vegas do ano passado. Nos GPs de fora, eles fazem muito side event temático. E se não me engano foi Vegas mesmo. Teve um
um side event que era two-headed de casais. Então tinha que ser namorados. E aí tinham casais gays, tinham casais homem-mulher, tinham mulheres, mas tinham que ser namorados, casados. Tinham que se relacionar. É interessante, eu acho legal. Eu não sei se a ideia seria muito bem-vinda, justamente por causa dessa cultura de que a mulher aprendeu Magic por causa do namorado. Isso é um pouquinho de preconceito. Muitas vezes a gente encontra, eu tô jogando em lojas, jogando PPTQ, apitando. A primeira pergunta que vem é sempre: foi seu namorado que te ensinou a jogar Magic? Como eu disse aqui mais cedo, deve ter uns 70% que foram. Mas tem 30%, é uma parcela muito grande de mulheres que não foram jogar Magic por causa do namorado. Sim. Tem, inclusive, mulheres que ensinaram o namorado a jogar Magic. Isso é bem interessante. Se você quiser ver um show de horrores, é você ver a comunidade do Facebook. Vira e mexe, alguém fala: quero ensinar minha namorada a jogar Magic, quero um deck bonitinho. E os comentários vão degringolando pra muito pior ainda. Complicado. Aline, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem a ver com o jogo, mas não é diretamente do ambiente do jogo. Você acha que na história do Magic, na história em si como lore, ou como personagens que apareceram, como que você vê a figura feminina retratada? Deixa eu só fazer um comentário antes disso. Eu já ia tocar nesse assunto. A Wizards, de uns tempos pra cá, ela vem pegando bastante nessa questão de representatividade. Aliás, vou pedir pra você definir representatividade, porque não é todo mundo que conhece esse conceito, né, Aline? Eles estão trazendo mais personagens femininos e menos sexualizados. Ou seja, as mulheres não estão mais apresentando aqueles trajes exageradamente sexualizados, estão sendo apresentados como heroínas de fato. Isso é uma tendência que o Magic está trazendo, mas também é uma tendência no mundo. Então tem todas as empresas que têm algum tipo de personagem, algum tipo de herói, a própria Blizzard já está tratando o tema com a mesma intensidade. Eles estão fazendo essa mudança de paradigma. Então, é só o comentário que eu queria fazer em cima da pergunta do Gwen. Eu acho que a representatividade, ela não tá sobre você efetivamente colocar números naquilo. Ela não é tipo, não, nós temos aí 30 jogadores e temos que ter uma parcela X de mulheres jogando ali. Eu acho que a representatividade está sobre trazer e mostrar. Tem uma piada... um conceito de publicidade sobre filmes que tratam mulheres. Tem uma brincadeira que é você observar o filme e todos os personagens femininos. Em quantos filmes você consegue encontrar personagens femininos que conversam entre si com um assunto que não seja um homem, que seja um assunto relevante? Quando você faz isso, é absurdo quanto você vê. Todo filme tem diversos personagens femininos. Pouquíssimos filmes passam nesse teste. É absurdo a quantidade de vezes que você encontra as mulheres ali só como mulheres que homens gostam. Ou mulheres preocupadas com o homem que elas gostam. É absurdo. É uma tendência realmente trazer mais personagens femininos com o crescimento, principalmente da visibilidade do feminismo, da visibilidade da luta dos homossexuais, dos trans, cis e etc. É um esforço que todas as marcas acabam fazendo de garantir visibilidade desses personagens que o público não está tão acostumado a ver. O próprio lançamento de Conspiracy mostra isso. Conspiracy mudou de nome algumas vezes, né? Mudou a imagem, teve umas mudanças aí durante o pré-lançamento, né? Durante a divulgação, justamente para focar mais em mulheres. A Wizards tem muitas funcionárias mulheres. O marketing da Wizards é uma mulher, da Wizards Internacional. Eles estão realmente preocupados em trazer representação feminina. Eu acho que um dos personagens mais sexualizados do Magic é a Liliana, que é um personagem que muitas mulheres também se espelham, apesar da sexualização. Mas o Magic também sempre trouxe personagens femininos que não eram sexualizados. A própria Chandra. A armadura da Chandra, se você comparar com armaduras de mulheres em jogos de luta, por exemplo, é uma armadura muito completa. Você não vê um decote direito na Chandra. Eu acho que isso é uma preocupação que o Magic sempre teve. No programa de juízes, a gente vê o quanto a Wizards se preocupa com as mulheres, com fazerem as mulheres não só jogarem, mas se sentirem confortáveis no ambiente de Magic.
Então você acha que o programa de juízes ele tem uma atuação bem forte nessa parte de incentivo às mulheres a jogarem em Magic competitivo? Eu diria que eles têm ferramentas de proteção, assim, o manual ele é bem claro sobre o que é aceitável e o que não é, coloca o juiz no papel de agir com esse tipo de coisa e ele dá as ferramentas para você justificar, assim, não é só a moralidade do ato, do que você está fazendo. Além da lição de moral que você pode dar para a pessoa que está tendo um comportamento inadequado, você tem lá as linhas do manual falando e você pode remover essa pessoa da loja se ela se negar a interromper o comportamento. Você pode tirar ela da partida, dar a perda de partida, você não tem que forçar a pessoa a ficar jogando com quem tem um comportamento hostil. E ele define hostil não só como a violência, a ameaça de violência física, mas também todo tipo de violência moral. Eu sempre vi o juiz não como um árbitro, como funciona no futebol, por exemplo, que ele tá lá pra separar as pessoas, pra cuidar da partida em si. O juiz de Magic, ele tá lá mais como um educador. A gente tem os juízes de loja, que são a base do programa de juízes, que são a grande maioria dos juízes, e são esses juízes que são importantes justamente para ensinar o jogador do casual o que ele pode ou não pode fazer. O que ele tem que ter consciência, se ele não criou até agora, do que ele pode e do que ele não pode fazer. De que dar um apelido pro amiguinho pode não ser legal. Pode ser divertido pra você, é uma zoeira, é uma brincadeira, mas ele pode se sentir sim ofendido. Você sentar numa mesa e falar, putz, vou jogar contra uma mulher, isso não é legal. Você tá reduzindo o que ela é. Você tá diminuindo uma mulher por ela ser uma mulher. Ou seja, quer dizer que ela tem menos skill, que o cérebro dela é menor. Então, assim, os juízes estão aí também pra educar. Aproveitando esse gancho pra falar de um tema meio polêmico, assim, não deveria ser também. É sempre bom lembrar que não é porque você tem uma intimidade com uma pessoa em ambiente fechado que você pode levar isso para um ambiente externo. Então, assim, por exemplo, às vezes você pode ter uma amiga, que é realmente só uma amiga, e você chama ela de lindinha por qualquer história do passado, porque você tem essa intimidade possível. Só que ainda a lindinha não é ofensivo, né? Então, se ela não ligar, pode não ter problema. Mas às vezes você pode ter uma brincadeira muito comum, é você chamar um amigo de viado, né? Você fala, ô viado, vem aqui. Isso pode não ter problema, eu não quero problematizar se você pode falar isso ou não pro seu amigo, mas dentro de uma loja você não pode. Isso é um ambiente... A Wizards ela preza muito pela questão do ambiente seguro e a partir do momento que você tá no público, nem todo comportamento que você tem no privado é aceito. E isso é muito importante de se lembrar, porque já tiveram muitos problemas, tem até hoje pessoas que discordam de algumas penalidades com que foram dadas, que fazem brincadeiras em cima disso. O chinês tem até uma história divertida sobre isso, né? Indo pra Porto Alegre... Quer contar, gente? Basicamente, eu tava indo pra Porto Alegre pra conferência de juízes, tinha um avião quase fretado pros juízes, porque ninguém voa pra Porto Alegre de São Paulo saindo sábado às 7 da manhã. E aí um amigo meu tava lá e ele tava me chamando e falou, ô chinês, vem aqui no negócio. Calhou de ter uma família de sino-brasileiros sentado do lado dele, e o cara ficou terrivelmente ofendido, assim, porque falou, pô, como assim você tá me chamando de chinês só porque eu tenho olho puxado, não sei o quê? E ele falou, cara, desculpa, você tem toda a razão, eu estava chamando meu amigo, cujo apelido é chinês, mas não quis falar com você, eu não devia ter falado isso. E o cara tava, assim, ele ficou muito transtornado. Ele, tipo, não, como assim? Ele falou, não, desculpa, teve todo o problema e quase que o meu apelido expulsou um cara do avião dessa forma. Esse tipo de coisa é muito complicado, porque posso dizer por mim, pelo menos, que a gente foi criado já com esse machismo, essas brincadeiras que faz desde a época do colégio, já enrustidas na gente, a gente tem que ficar se policiando toda hora pra não fazer o que eu aprendi, né, com o tempo, a gente vai melhorando, evoluindo, aprende que tá errado, mas mesmo assim, às vezes escapa e você fica, pô, eu tenho que tomar cuidado com isso, não posso falar isso, tipo, eu já aprendi isso, não precisa continuar. Eu acho que essa evolução deveria, não sei, ser passada pra todo mundo, porque tem muita gente que acaba continuando, problema, né? não entendendo como que isso não pode ser, essa brincadeira não pode existir em qualquer lugar. Tem gente que não aceita de jeito nenhum. Eu tenho um caso interessante também. Era a primeira rodada de um PTQ ainda na modalidade antiga. O jogador que estava do meu lado, ele foi chamar um amigo dele, chamou de um apelido desagradável. Era amigo dele. Um juiz passou, ouviu, foi questionar o que aconteceu.
o amigo acabou levando uma penalidade um pouco forte. Eu não lembro se foi um game loss ou se foi um DQ. Um match loss na época. Acho que foi um match loss. O meu oponente, que estava do lado, ele ficou indignado e começou a falar um monte de barbaridade. Foi complicado, mas as pessoas não aceitam que esse tipo de brincadeira não é brincadeira, não é uma coisa agradável de se falar, principalmente em ambientes públicos. Ô Barroso, isso aí aconteceu no WMCQ do Rio de Janeiro, não foi? Isso, exatamente, foi WMCQ. Eu lembro dessa história, eu acompanhei também. Eu fiquei sabendo dessa história recente até, numa discussão no e-mail dos juízes. Justamente, acho que é o rapaz que foi chamado do apelido na época, hoje ele é juiz, e ele estava justamente questionando isso no grupo, perguntando se... Pô, mas no Rio de Janeiro é normal chamar os outros de viado. Não devia abrir uma exceção, porque é culturalmente aceitável? Tipo, a discussão se desenrolou bastante, eu acabei interferindo do tipo, beleza, é normal, as pessoas entendem, tudo bem. Mas qualquer outra pessoa em volta pode se sentir ofendida com aquilo. Num GP, você tem um monte de gringos, não é porque é comum no Brasil andar pelado que você pode andar pelado. Eu acho que foi a Olimpíada que foi no Japão. Não, foi Copa. Copa do Coreia e Mundo. Japão, 2002. 2002. Copa na Coreia. Teve o governo passou a educar a população que eles não deveriam cuspir na rua. Para eles é comum e é até um sinal de educação cuspir na rua. É um sinal de que você está limpando o seu corpo daquela impureza. Mas isso não era uma atitude bonita para se mostrar para o turismo. Então eles tiveram todo um trabalho de educação com aquela população para eles pelo menos reduzirem esse número de cuspes na rua. É importante lembrar assim, que é para isso que serve principalmente os juízes de Magic. Um campeonato de Magic no Rio não pode ser diferente de um campeonato de Magic em São Paulo, de um campeonato de Magic no Porto Alegre, ou na Argentina, ou nos Estados Unidos. E os juízes de Magic estão lá exatamente para isso, é para garantir essa hegemonia. E aí de repente você fala, olha, aqui é normal. E você fala, você pode ter todo o comportamento que você quiser a partir do momento que você não tiver num torneio de Magic. Dentro da loja, durante a realização do evento, isso é um torneio de Magic e você está concordando com todas as regras da Wizards. E aí transcende as regras culturais do seu lugar. Eu quero só fazer um apêndice, é um elogio à galera do Rio. Durante o meu grinder de PPTQs como juíza, fui apitar um PPTQ no Rio. Eu fui com muito medo, já pronta para ouvir de tudo, porque eu ia apitar um PPTQ no Rio, um público conhecido por ser mais agressivo. Eu fui super respeitada por todo mundo, foi super divertido, não teve nenhum incidente. Eu conversei com muita gente, conheci muita gente, foi super legal. Muito obrigada, meninos. Bacana. Alguém tem mais alguma pergunta? Se você for encerrar o tema principal, eu queria só fazer um adendo. Eu perdi o gancho na hora, mas a gente estava discutindo sobre personagens femininos e a sexualização. E existe um documentário muito bom da Anita Sarkeesian, se eu não me engano se chama Damsel in Distress, Donzela em Apuros. Tem no YouTube, tem legendado, se não falar inglês, e é muito bom sobre essa questão da falsa representatividade feminina em todos os jogos. Recomendo a todos sobre o tema. Não adianta mandar hate mail, é verdade. Bom, acho que a gente conversou bastante, a gente trocou uma ideia muito legal sobre o tema. O Manacast Brasil sempre tratou esse tema com bastante importância. Aliás, foi um dos primeiros tópicos que a gente levantou, tanto que a gente está trazendo aqui no nosso 5º programa o assunto. Gostaria de agradecer a Aline pela mensagem que ela conseguiu passar para a gente e por toda a equipe pela discussão. E, lógico, como é um assunto polêmico, a gente tem diferentes pontos de vista. Gostaria que quem quisesse fazer um comentário, quem quisesse fazer alguma pergunta, alguma crítica, esteja à vontade para entrar em contato conosco, fazer a sua crítica construtiva nas mídias sociais. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse nosso debate. E agora vamos ao... A Chancelaria Azorius.
Chinês, o que você tem para tratar hoje na Chancelaria Azorius? Hoje eu não vou falar sobre nenhuma questão de regra específica, nenhum fato que aconteceu para ser comentado. Eu vou falar um pouco sobre o programa de juízes, já que nós temos mais um juiz aqui na mesa, não estou acostumado com isso. Basicamente, o programa de juízes, ele abrange o nível daquelas pessoas que ajudam nas lojas em um outro nível. As pessoas elas olham, elas veem que existe um juiz lá, elas sabem que a pessoa é juiz, mas elas sabem pouco sobre como isso funciona. Basicamente, a Aline ela até comentou de quando ela tinha reprovado na prova de nível 1, mas aí muitas pessoas devem se perguntar, mas o que é essa prova? Como assim? Como eu faço? É uma certificação? Como funciona isso? Basicamente, para ser juiz de nível 1, você tem alguns pré-requisitos, eu não vou enumerar, porque se eu esquecer algum, depois vai ficar feio, e isso muda muito com o tempo. Então vocês podem acessar o blog dos juízes do Brasil, você escrever Magic Judges BR no Google, você vai achar. Lá nós temos os pré-requisitos para se passar para cada um dos níveis. Basicamente, você tem o juiz de nível 0, que é aquela pessoa que desempenha o papel de juiz mesmo sem ter uma certificação. Você tem o juiz de nível 1, que é o juiz de loja, é aquele que tem uma atuação micro. Você tem o juiz de nível 2, que é o juiz competitivo. Ele começa a ter uma atuação um pouco maior na sua área, ele forma novos juízes e ele apita os torneios competitivos, como os PPTQs, os WMCQs. E você tem o juiz de nível 3, que é o juiz premier. Uma vez dentro do programa, você descobre que tem algumas ramificações, você pode ter algumas badges, né, que a gente fala, que é um juiz de nível 2, que é um L2 tester, um juiz de nível 3, que é um juiz MoreGP, mas tudo isso é muito bem estruturado dentro do programa. E é legal a gente falar disso nesse momento, porque a gente está com a Aline, que, se eu não estou enganado, foi a 5ª juíza do Brasil. É uma coisa muito interessante que no ano passado, em 2015, nós tínhamos só 2 juízas certificadas, ou 3, talvez. E agora nós já temos 8 juízes, ainda é um número razoavelmente pequeno, mas era certamente impensável alguns anos atrás, quando a primeira juíza foi certificada no Brasil, se não me engano foi a Alice. Se não me engano não, mentira, fui eu mesmo que certifiquei ela. Tá aumentando muito esse número, elas estão indo pro nível 2, foi o caso da Alice, a Beatriz está tentando, a Aline está tentando, talvez até já seja juíza quando já seja nível 2 quando esse programa for ao ar. Todos nós estamos, a comunidade está sendo muito receptiva, o trabalho delas está sendo muito bem visto, porque é muito relevante que a gente tenha essa pluralidade de opiniões, esses espelhos diferentes dentro do programa, um lugar onde as meninas possam se sentir mais seguras. E eu não tenho dúvida que, apesar de eu fazer o possível para eu fazer um bom trabalho quando eu tô dentro de uma loja, ajuda muito o fato da juíza ser mulher, da figura de autoridade ser uma mulher. Finalizando esse tema das atuações de juízes, eu queria lembrar para quem já ouviu isso, para quem tem interesse, ia ser muito legal se a gente for criar no Facebook, mas eu recebo muitas requisições, então não foquem somente em mim, falem com os juízes que vocês conhecem, mas se você não tiver nenhum juiz que você conheça, pode falar comigo, pode me procurar para tentar se tornar um juiz. Nosso programa tem um monte de coisas muito legais, além dos torneios que a gente apita, a gente participa de conferências, onde inclusive eu apresentei junto com a Aline uma conferência recentemente sobre Safe Spaces, o mesmo tema desse podcast. Foi um dos motivos que credenciou ela para ser convidada nesse tema tão polêmico. Eu quero pôr um adendo que o Chinês é um ótimo mentor. Se você é juiz de nível 0, se você é juiz principalmente nível 1, e tá pensando em ir pro nível 2, fala com o Chinês, pede pra apitar com ele, que a experiência de apitar um PPTQ com o Chinês é muito diferente de apitar com qualquer outro juiz. E chegou a hora do... O livro de Jaindai. Chinês, qual história você traz pra nós hoje? Bom, posso falar das ameaças do multiverso. Eu vou falar hoje um pouco sobre os Planeswalkers, que são os grandes heróis, as grandes figuras do jogo como um todo. São as pessoas, digamos que seja a Liga da Justiça que quer ser apresentada. Hoje, em homenagem à Aline, que tem como grande fã da Chandra, eu vou contar um pouco da história dela. Essas histórias foram desenroladas principalmente no arco de Origins. Quando foi apresentada a edição, eles contaram a história de cada um dos Planeswalkers.
A história da Chandria, basicamente, ela vem do plano de Kaladesh, é a próxima coleção que vai ser lançada, inclusive no T2. A gente ainda não sabe como ela vai funcionar mecanicamente, mas já foi anunciado que o próximo plano, depois de Nistrad, será em Kaladesh. A Chandria, esse é o plano natal dela, nasceu lá, ela é filha de pais inventores. Lá é um cenário razoavelmente steampunk, né, que eles falam, são muitas máquinas a vapor, mas um pouco mexidas à magia, à alquimia, não só a física, né. A Chandria, ela vive lá, Kaladesh vivia sobre um governo autoritário, e os pais da Chandria, eles eram, digamos, rebeldes, lutavam um pouco contra esse sistema e tentavam fazer com que todas as pessoas pudessem ter acesso ao éter, que é o combustível que mexia todas as máquinas e as invenções. A Chandria tem alguns problemas, ela acaba sendo pega enquanto ela estava tentando fazer uma entrega ilegal, digamos assim, nessa luta contra o sistema. Ilegal não, digamos não, com certeza ilegal. E aí ela descobre que ela é uma piromante. A piromancia é considerada uma magia e ela foi totalmente abolida do plano de Kaladesh, porque eles consideram mais seguro mexer somente com a tecnologia, meio que um cenário do Star Wars, sabe? Quando ninguém mais usava força e só o Darth Vader, que era o cara antigo e tinha esse poder. E aí eles começam a fugir, porque eles sabem que a Chandria vai ser perseguida pelo governo e eles vão tentar destruir ela para acabar com o traço de magia que existe ainda no mundo. E eles acabam pegando a Chandria, incriminando ela durante a fuga. Eles fogem para um vilarejo, ela é capturada, incendeiam o vilarejo inteiro, matam os pais dela e acusam ela do crime. Ela fica totalmente arrasada com a história, ela não tem mais nem forças para lutar e ela vai ser executada na praça principal. E quando ela vai ser executada, um velho amigo da família, ele aparece, ele faz um sinal que lembra ela da luta dos pais dela contra o sistema inteiro. E aí nessa hora é quando a centelha dela tem a ignição, ela acaba virando a Planeswalker, ela acaba jogando fogo em tudo quanto é coisa, some do plano. Ela reaparece num plano totalmente voltado à piromancia, que eu confesso ter esquecido um momento, se eu não me engano é Chandalar. E dentro desse plano, ela começa a soltar fogo pra cima de todo mundo, tá cega de raiva, mas lá todo mundo é piromante, então o pessoal fala, calma, não é bem assim, você é bem-vindo aqui, mas controla esse fogo. E ela acaba assumindo o posto da Jaya, que era a Planeswalker pré-emenda que inspirou a Chandria, e lá ela acaba virando a grande mentora e detentora de todos os poderes do fogo. É lá que ela desenvolve as habilidades dela, até que, onde a gente sabe, ela é convocada pelo Jace, pela Nissa, pra se juntar à Vigília do Portão, quando ela vai pro plano de Zendikar pra fazer a batalha contra os Titãs. Apenas um adendo, né? Se alguém fizer uma busca sobre todos os flavors que envolvem a Planeswalker Jaya Ballard, vocês vão ver que os flavors dela são extremamente irônicos e super divertidos, vale a pena. E com isso encerramos o nosso 5º capítulo do ManaCast Brasil. Aline, muito obrigado pela sua participação. Você gostaria de deixar uma mensagem para as mulheres? Eu queria convidar todas as mulheres, seja você namorada, amiga de alguém que joga Magic, vem conhecer o Magic, vai devagar, vai sem preconceitos. E para as mulheres que já jogam, vem conhecer um pouquinho do competitivo. Eu sou uma pessoa que eu me divirto muito mais no competitivo do que no casual. Pode parecer, o ambiente é hostil no começo, mas é por causa da postura que é exigida do jogador nesse ambiente. Então assim, vem devagar, vem sem pretensões, que dá certo. Caio, muito obrigado pela sua participação. Valeu, Barroso. Guento, muito obrigado. Valeu, Barroso. Só queria agradecer a Aline pela presença dela. Falar pra vocês, mulheres, venham pro Magic, que ele é um ambiente sim pra vocês. Chinês, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, e sempre lembrando pra todas as mulheres, se você tiver algum problema, chame o juiz, e se o juiz não estiver sendo legal com você, denuncie o juiz. Nós temos ferramentas de correção internas também. E muito obrigado a vocês, ouvintes, por passarem mais um tempo conosco. Até logo e até o próximo capítulo. Esse podcast é uma produção Agência WTF.